Sabe aquela sensação de que a vida moderna é uma batalha constante? Pois é. Hoje a gente vai buscar umas respostas numa filosofia bem antiga. Vamos mergulhar de cabeça na sabedoria atemporal do estoicismo para descobrir 7 segredos práticos para construir uma vida com mais poder e, o que é talvez o mais importante, com mais tranquilidade. O mundo de hoje, nossa, é uma avalanche de barulho, não é mesmo? São as notificações que não param de apitar, aquela pressão constante para ter sucesso, um feed infinito de informação. Nesse turbilhão todo, é muito fácil a gente se sentir perdido, sabe? Só reagindo às coisas em vez de realmente agir. Mas e se existisse uma maneira de encontrar um centro, um ponto de calma no meio desse caos todo? A resposta para isso pode muito bem estar no estoicismo. E olha, nada de pensar que é uma filosofia antiga, empoeirada, de livro velho. Pensa nele mais como um sistema operacional para a nossa mente. É um conjunto de ferramentas testadas pelo tempo, que foram projetadas justamente para nos ajudar a navegar pela vida com muito mais clareza e força. E a grande sacada desse sistema, a ferramenta principal, é uma ideia até que simples, mas muito, muito profunda. A gente deve focar a nossa energia naquilo que está ao nosso alcance, nossos pensamentos, nossas ações, nosso caráter, e aprender a aceitar todo o resto. É a partir daqui que a gente vai explorar 7 segredos bem práticos dessa filosofia poderosa. E essa jornada estoica, ela começa por dentro. Afinal de contas, antes de conseguir interagir com o mundo de um jeito eficaz, é preciso primeiro organizar a própria mente. Então, os primeiros princípios que a gente vai ver são focados exatamente nisso, em gerenciar o nosso estado interno. O primeiro segredo é bem direto. E olha, talvez até um pouco contraintuitivo. A frase é: mantenha suas reclamações em silêncio. Parece simples, né? Mas a parte mais importante vem agora. Porque o pulo do gato é esse aqui. Não se trata só de não reclamar para os outros, sabe? A verdadeira prática, como o imperador Marco Aurélio escreveu lá nas meditações dele, é treinar a própria mente para não ficar remoendo negatividade. É sobre dominar aquele monólogo interno, transformando ele de uma fonte de frustração para uma fonte de força. Essa força interior, ela se constrói em cima de 2 pilares. O primeiro é colocar o crescimento pessoal como prioridade acima de qualquer legado ou da opinião dos outros. E o segundo é ser fiel aos próprios valores, mas sempre agindo a partir de um lugar de calma, de tranquilidade, e não só reagindo às coisas no calor do momento. Legal! Com a mente mais calma e focada, o jeito como a gente age no mundo naturalmente começa a mudar. E o estoicismo também oferece um roteiro bem claro para ter interações e ações mais poderosas. E quando as coisas apertam? Quando fica difícil? A abordagem estoica é bem direta. Enfrente os desafios de frente. A grande percepção aqui é que evitar um problema não faz ele sumir. Pelo contrário, só adiar a lição que a gente precisa aprender com ele. Esse princípio da moderação, ele é totalmente atemporal. Onde os antigos falavam de comida e bebida, hoje a gente pode pensar, em redes sociais, no consumo de notícias, até no trabalho. A lógica é exatamente a mesma. A autodisciplina que a gente pratica em uma área acaba fortalecendo todas as outras. E tem outra ação poderosa que está na forma como a gente se comunica. Os estoicos nos lembram que nós temos 2 ouvidos e uma boca só por motivo. A verdadeira sabedoria não vem de ficar expondo a própria opinião o tempo todo, mas sim de absorver, de ouvir e de compreender de verdade o que está sendo dito. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Onde a nossa identidade está ancorada, afinal? O estoicismo ensina a não nos definirmos por coisas de fora, coisas passageiras, como roupas, bens materiais. A verdadeira identidade, ela mora no nosso caráter, no nosso crescimento pessoal e nas crenças que a gente cultiva por dentro. E é aqui que todos os pontos se conectam. Ao dominar o mundo interior e refinar nossas ações, a gente descobre uma fonte de poder totalmente nova: o silêncio. E não é só o silêncio de ficar quieto, mas o silêncio da contenção, aquela escolha consciente de não reagir, de não falar, de não reclamar. Olha, essa aqui é a essência de tudo. O verdadeiro poder não está só no que a gente faz ou diz, mas também naquilo que a gente escolhe conscientemente não fazer e não dizer. Esse silêncio deliberado é um sinal de uma força imensa, de controle e de sabedoria. E então fica aqui uma reflexão final. Com base nesses princípios, o que será que cada um de nós pode escolher manter em silêncio para criar mais espaço para a tranquilidade e para o poder na própria vida?